Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Camilo Comunello Alexandretti, também uso o nome de Doleiro Jackpot, é um pseudônimo que eu criei. Sou trader autônomo e coach para operadores de mercado que estão buscando consistência, né? Minha especialização é em dólar e o intuito desse vídeo é falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Algumas pessoas nos últimos tempos têm me perguntado sobre como eu cheguei aonde eu cheguei em pouco tempo, né? Então eu vou dedicar alguns minutos do meu tempo para poder falar para vocês um pedacinho da minha vida. Acho que tudo começou quando eu tinha 15 anos de idade, estava chegando no meu aniversário de 16 anos e eu pedi de presente de aniversário para o meu pai uma oportunidade de poder trabalhar no escritório de advocacia dele. Grande parte dos meus familiares são do ramo do direito, são advogados. Eu já estava semi-encaminhado, né, a ficar e ser levado por essa corrente. Então eu acabei pedindo a oportunidade de trabalhar com ele para poder ir me ambientando ao mundo do direito e conhecendo a dinâmica de trabalho. Futuramente, se eu fizesse direito, eu teria a possibilidade de assumir o lugar dele no escritório, que é um escritório bem estabelecido de direito corporativo, já com um faturamento bem consolidado, que para mim seria uma ótima oportunidade. Os tempos foram se passando, eu comecei a trabalhar logo no dia seguinte. Quando eu fiz 19 anos, teve uma fusão do escritório do meu avô materno com o meu pai, onde me foi oferecido a possibilidade de trabalhar na parte de gerenciamento administrativo financeiro do escritório. Então eu obviamente aceitei essa oferta, né? Até porque eu senti que existia uma certa expectativa das minhas duas famílias, em pegar junto com o negócio familiar. E comecei a dar o meu máximo. Naquela época eu estava no início da faculdade ainda de Direito, sabia muito pouco do direito, a não ser tudo que eu tinha vivenciado naqueles 4 anos de escritório, quase 4 anos de escritório, mas da prática mesmo eu não sabia muito, ainda estava recém aprendendo. E muito menos do financeiro. Eu já fazia algumas coisas básicas de financeiro, mas da parte de gerência financeira era um mundo completamente novo para mim. Então, junto com a minha rotina de trabalho, com as responsabilidades que eu tinha e a minha rotina de estudo, eu tive que mesclar mais uma rotina de estudo para poder aplicar no trabalho. Então eu tinha que estudar e aplicar ao mesmo tempo no meu trabalho, né? Eu sinto que eu empreendi uma energia muito grande, né, nesse processo de aprendizado e de execução simultâneo. E de certa forma eu não me sentia recompensado em estar exercendo, empreendendo aquela energia naquela função, naquele local. Não recompensado financeiramente, né, não pela consequência econômica do que eu estava fazendo, porque eu era super bem remunerado, mas sim de eu não estar me sentindo satisfeito e alegre com a minha profissão. Nesse momento eu comecei a pensar o que eu poderia fazer, apesar de ter uma trava muito grande na minha cabeça, né, e de ter uma cobrança interna minha de que eu teria que seguir os passos da minha família e do meu pai para poder seguir um negócio familiar que eles tinham construído do zero. Eu comecei a me questionar, né, por que eu não tento outras áreas, por que eu não pulverizo um pouco o meu olhar para de repente descobrir alguma área que eu vá me encontrar melhor. E foi aí que me brilhou a ideia do mercado financeiro, né? A primeira pessoa que eu fui falar quando eu tive essa ideia de começar a estudar sobre isso foi com o meu avô, que na época era o meu chefe, um dos meus chefes, era o meu avô e meu pai, sócios majoritários. Então eu desci na sala dele, fui conversar com ele e como eu sabia que ele já tinha tido uma experiência com o mercado financeiro na década de 70 e 80, que ele tinha um fundo que operava capital estrangeiro aqui na BMF, né, eu fui questionar para ele como é que era viver dentro desse mundo, né, desse mercado. E foi curioso, porque a primeira reação que ele teve foi de um pouco de espanto. Ele me olhou e falou: cara, isso não é coisa para ti, isso não é coisa para peixe do teu tamanho, isso é para coisa de nego que tem muito dinheiro, né? Usando essa expressão. Mas
naquele momento eu senti uma incógnita muito grande, assim, de senti um pouco decepcionado pela falta de motivação dele, porque eu esperava, tinha uma certa expectativa de que ele fosse me apoiar e me incentivar. Mas eu não tinha levado em consideração de que ele tinha tido uma péssima experiência com o mercado financeiro, que com certeza isso influenciou em tudo que ele pensou e falou naquele momento. Da sala dele eu saí e fui falar com o meu pai, 2 salas ao lado da dele. E eu mal comecei a falar com o meu pai e ele já me jogou um balde de água fria também. O que você está pensando? Isso é mercado financeiro, é uma área que tu não conhece nada, não tem como ganhar dinheiro com isso. Tu já tem todo um caminho na tua frente a ser trilhado, que tu já começou a trilhar alguns anos atrás, tu vai desperdiçar toda essa bagagem. Aí nesse momento foi o segundo balde de água fria em um período muito pequeno de tempo, um intervalo muito pequeno de tempo, e foi bem decepcionante. Mas não chegou a me desmotivar. De certa forma, isso acabou me incentivando mais ainda, porque eu tornei aquilo um desafio pessoal. Se essas pessoas não conseguiram ter sucesso, ou se elas não acreditam que eu tenho a capacidade de prosperar nesse caminho, agora eu vou provar para elas que eu tenho a capacidade de prosperar. E foi aí que eu comecei a me dedicar ao estudo. Comecei estudando material didático que era disponibilizado por uma mesa proprietária, que tu pagava um valor, eles disponibilizavam um material didático, e quando tu te sentisse preparado, tu tinha que fazer um teste de 30 dias, bater uma meta. Se tu batesse a meta, tu entraria na mesa proprietária. Naquela época eu não sabia nada de operações, eu só conhecia o mercado de ações, não entendia nada, não sabia o que era o mercado futuro, não sabia o que era uma operação de contrato futuro de dólar. E comecei a estudar do zero esse material didático. Em um mês eu me senti preparado para fazer o teste dessa mesa proprietária. Então lá no meu primeiro dia de simulador, dei a minha primeira boletada de 50 mini contratos, que era a exposição máxima que eu podia tomar no plano que eu tinha escolhido. Eu acredito que em menos de 5 minutos eu já tinha tomado o stop que eu podia tomar da chance. Não era nem o stop diário do simulador, era o stop máximo da minha chance. Então naquele momento eu pensei, olha, eu achava que sabia alguma coisa, mas na verdade eu não sei de absolutamente nada de mercado, muito menos como operar. Então eu fiquei um pouco decepcionado, ao mesmo tempo eu achei engraçado, porque eu tinha uma expectativa completamente diferente. E acabei me dedicando mais ao estudo. Nessa época eu já tinha uma base muito pequena de análise técnica, eu já entendia melhor o funcionamento dos mercados e comecei a ver uns vídeos gratuitos no YouTube, principalmente do André Moraes, do Igor Rodrigues e do Bo Williams, que coincidentemente são 3 analistas da Clear, corretora, do grupo XP. E foram pessoas que influenciaram e ainda influenciam muito no meu operacional e na minha visão de mercado. Então eu comecei a olhar esses vídeos, comecei a aprofundar bastante a minha técnica e a minha forma de operar. E nesse meio tempo, um amigo meu que também estava estudando mercado, começou a estudar mercado junto comigo, com esse mesmo material dessa mesa proprietária, e ele me falou, cara, eu tenho uma solução. Tu não precisa pagar uma chance para essa mesa proprietária. Tu pode operar com o teu próprio capital. E para tu operar com 50 mini contratos, basta tu ter 5 mil reais depositados na conta. Caraca, então é isso. Eu não preciso mais fazer um teste. Eu só vou botar meu dinheiro lá e vou sair operando. E o que eu fiz? Eu acabei botando abri uma conta numa corretora, acabei botando 5 mil reais lá. E no meu primeiro dia, com o saldo em conta, era uma quarta-feira. No meu primeiro dia, o dinheiro tinha caído na conta perto das 5 horas, eu acho, 4 e pouco. E eu pensei, não, eu vou dar uma boletada só pra ver se não vai funcionar de uma forma completamente diferente do que eu tinha estudado. Porque até então eu só tinha feito simulações dentro dessa plataforma dessa mesa proprietária e algumas numa plataforma diferente da que eu ia utilizar, mas só dentro do âmbito de simulação mesmo, não do mercado real. Então eu peguei, boletei 20 mini contratos, fechei ali, acho que fiz 400 reais naquele dia, só para testar mesmo a logística de abrir e fechar uma operação.
Quinta-feira eu cheguei, não. Tinha estabelecido uma meta diária, que eu achava importante naquela época ter uma meta diária de game. Eu tinha estabelecido R$ 3.000 com 50 mini contratos. Então, chegou a quinta-feira, fui lá, operei, bati os 50 mini contratos, fiz R$ 3.000. Quando eu fiz os R$ 3.000, eu tive a certeza de que eu estava fazendo a coisa certa e de que dali pra frente seria só sucesso na minha vida. Né? Comecei a fazer conta, caraca, se eu fizer 3.000 por dia, na semana eu vou fazer 15, no mês eu vou fazer 60. Tá maravilhoso. Aí chegou no outro dia, na sexta-feira, né? Eu não, vou sentar aqui na minha cadeira, ficar na frente do meu computador, vou dar minha boletada, fazer meus R$ 3.000 e vou pro meu final de semana. Nessa época eu ainda estava no escritório, tinha as responsabilidades do escritório e tal. Até comecei a negligenciar um pouco algumas responsabilidades nessa época. Por conta do mercado financeiro mesmo, né, que era a minha paixão. Sempre foi e sempre será. Então, na sexta-feira eu boletei 50 mini contratos e fiz R$ 3.000 de novo. R$ 3.250. E eu, caraca, a mesma sensação que eu tinha tido na quinta-feira, na sexta-feira era o dobro daquela sensação. Eu tinha 2 vezes mais certeza de que era a coisa certa pra mim. Eu passei um final de semana super alegre e feliz e pensando que eu tinha realmente me encontrado. Já estava pensando em sair do escritório o quanto antes para viver só de trade. Né? E aí na segunda-feira, fatídica segunda-feira, eu dei uma boletada de 50 mini contratos. Foi uma operação de compra. Né? Fiz uma operação de compra no dólar. E o que é mais cômico de toda a história é que eu fui estopado financeiramente justamente na mínima do dia. E a mínima do dia foi formada por uma agressão do dólar cheio. Uma agressão bateu no preço que depois virou mínima, o mini dólar indexou, me estopou e voltou. Isso tornou ainda mais cômico a história. E foi só nesse momento que eu percebi de que não adiantava simplesmente analisar o gráfico e que minhas análises fossem corretas. Eu tinha que ter um gerenciamento de risco e eu tinha que saber quando perder e de que forma perder o meu capital. Foi aí que eu comecei a dar um tempo de mercado de novo, comecei a estudar muito sobre gerenciamento, de que forma eu ia fazer para perder pouco na maioria dos dias ou ganhar pouco e nos dias bons aproveitar ao máximo os movimentos. Nessa época eu comecei a me dedicar muito, eu varava a noite, a madrugada inteira estudando, né, até aquela série de vídeos do André Moraes se afastando da manada. Eu acho que eu assisti 2 ou 3 episódios na mesma madrugada, isso dava acho que umas 6 ou 9 horas de vídeo, de tão alucinado que eu estava com a ideia de viver de mercado. Então eu estudei muito sobre gerenciamento de risco, de que forma eu ia fazer uma progressão de lotes, porque eu queria dar o pulo do gato o mais rápido possível. Então eu estabeleci um trade system, né, onde eu pudesse ter um risco bem gerenciado e controlado e eu pudesse fazer uma progressão de lotes agressiva. Então eu voltei, eu acredito que 3 semanas depois, se não me falha a memória, eu voltei com R$ 5.000 na conta, mas com 5 mini contratos. E conforme eu ia fazendo gordura no intraday, eu ia reservando essa gordura para um próximo dia, ou se o dia estava muito bom, eu utilizava a gordura do intraday para me alavancar na próxima operação. Só que como eu sempre fui muito agressivo nesse sentido, né, no sentido de perfil de investidor, sempre fui arrojado, eu arriscava muito da minha gordura, né, chegava a arriscar a minha gordura inteira, porque eu queria atingir um objetivo e que esse objetivo só seria alcançado se eu tivesse uma progressão de lotes muito agressiva. Então até eu chegar em 100 mini contratos, e que isso demorou acho que 1 mês e meio, 2 meses, que eu consegui estabelecer que a minha mão seria 100 mini contratos de forma segura para o meu capital, foi loucura. Mas quando eu cheguei nos 100 mini contratos, acabei ficando um pouco estabilizado. Eu senti uma trava emocional psicológica de que eu não conseguia subir muito bem dos 100 mini para os 200.
eu sentia aquele frio no estômago na hora de operar. Meu olho não acostumou a ver o financeiro. Só que chegou um momento em que eu comecei a perceber de que eu mesmo estava travando o meu desempenho. E que eu acho muito interessante a gente estabelecer metas, mas que essas metas não podem nos travar. E que naquele momento, uma das minhas metas estava me travando. Então eu comecei a tentar acostumar a minha cabeça com a ideia de ir aumentando, continuar aumentando agressivamente os meus lotes. E foi aí que em menos de 3 meses eu estava operando, batendo 200 lotes do cheio em dias bons. Teve dias que eu cheguei a bater 300 lotes do cheio, fazendo operações de tendência, não para pegar 1, 2 pontos, que é o que geralmente o pessoal faz com essa exposição. Hoje eu opero com uma mão menor, porque eu já não sinto necessidade de estar batendo tão forte. Como eu falei, às vezes o psicológico e o emocional bate bem forte na gente. Eu não sinto que é todo dia que eu consigo operar com a minha mão cheia. Hoje eu não tenho uma mão fixa. Eu me sinto bem à vontade de poder estabelecer minha mão dentro do dia. Conforme o mercado abre e ele vai oscilando, eu vou sentindo ele. Mas eu sei qual é o tamanho máximo da minha mão. Então eu tenho certeza de que a única coisa que me proporcionou crescimento num curto espaço de tempo, porque a gente está falando em menos de um ano, agora em fevereiro, que eu estou no mercado real, foi justamente o meu perfil agressivo, a minha persistência e a minha disciplina. Foram os meus 3 pilares e são os 3 pilares que eu vou levar para o resto da vida como trader. Um dos meus objetivos quando eu comecei a estudar o mercado e ter essas pedras no caminho de que eu estava comentando com vocês era de poder ter um coaching onde eu pudesse ajudar as pessoas que têm a mesma dificuldade que eu, que tiveram as mesmas dificuldades que eu. Eu já tenho esse coaching desde novembro, já consegui ajudar bastante gente. E o mais curioso de tudo é que o primeiro encontro que eu faço dentro do coaching é um vídeo mais ou menos como esse, eu contando um pouco da minha história. E depois eu gosto de ouvir as pessoas para ouvir as histórias deles também. Mas o mais curioso de tudo é que 95% das pessoas se identificam muito com a minha história. Sempre já aconteceu e é frequente de ver alunos que tiveram um ou mais problemas parecidos com os meus. E o meu objetivo fazendo esse vídeo e publicando no YouTube e nas minhas redes sociais é justamente mostrar para vocês de que é possível, de que não tenham vontade de desistir. Quando pensarem em desistir, lembrem o que vocês estavam mirando quando vocês começaram a estudar sobre o mercado. É possível chegar lá. É óbvio, isso vai envolver muita renúncia, é claro, e é evidente. Mas se a gente efetivamente quer chegar lá, a gente tem a capacidade de chegar. Então, pessoal, esse é o vídeo que fica para a abertura aqui do meu canal. E sintam-se à vontade se quiserem entrar em contato comigo pelo Telegram ou pelo meu site. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau.